relacionada ao seu bem-estar. Porque é claro que a palavra do Senhor fala, né, para nós, que Deus ele tem planos bons para nós. Pensamentos de bem, não de mal. Né? Deus não quererá que o mal recaia sobre mim, sobre você, não. Deus ele pode provar a nossa fé, né? Pode fazer com que a nossa fé seja provada, mas ele jamais quererá que eu ou você caiamos em tentação. O cair na tentação, né, já é algo relacionado ao caráter e à índole humana, não é verdade? O apóstolo Tiago ele fala sobre isso, né? Que a consumação do ato do pecado ela gera em nós a morte. A pessoa ela vê o ato e ao invés dela se desviar, não, ela passa a praticá-lo. Mas quando a gente se desvia, a gente está sendo submisso e obediente à voz do Espírito de Deus que fala conosco. Eita glória! Porque jamais o Senhor ele vai querer que eu ou você caiamos na prática do pecado. Porque quem cai está sendo desobediente à voz do Senhor Jesus. Verdade. Não é verdade? E dentro disso a gente vê, né, que Esaú ele não valorizou, né? Esaú ele não valorizou aquilo que Deus havia prometido aos seus ancestrais, né? Ao seu pai Isaac e ao seu avô Abraão. Mas Jacó ele valorizou, né? Só que as atitudes de Jacó foram um pouco incoerentes. Nós veremos isso um pouco mais adiante, em nome de Jesus. E aqui no terceiro ponto, né, do primeiro tópico, fala sobre a troca de papéis. Na sua primeira fase da vida, Jacó se revela um homem materialista, pois além de comprar do seu irmão o direito de primogenitura juntamente com sua mãe, que arquitetou todo o plano, engana ao seu pai Isaac, ao se passar por Esaú, para receber a bênção. Havia em Jacó o desejo de alcançar as promessas divinas, mas fez isso por meio de trapaça e mentira, né? É interessante observarmos os fatos. Esaú ele não valorizou a bênção e a desprezou. E Jacó, que queria a bênção, mas obteve ela por meios ilícitos. É querer fazer a coisa certa da maneira errada. Da maneira errada, com certeza. Isso lá em Crônicas, né? Quando ali Davi vai carregar a arca, né? Eles vão fazer a coisa certa, né? Com certeza. Mas da maneira errada, né? E eles pagaram o preço também. Jacó pagou o preço. Pagou o preço. Vai falar aí adiante. Vamos já adentrar aqui esse assunto em nome de Jesus. Isso, né? Essas atitudes fez com que gerasse conflitos e castigos. Um deles foi Rebeca e Jacó nunca mais se encontraram. Nas batalhas da vida não devemos agir por conta própria. Precisamos ouvir e receber as orientações de Deus. Nas batalhas da vida nós não podemos agir por conta própria. Devemos receber, ouvir as orientações de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E outra questão importante, né? Aqui o comentarista fala, Russell Shedd, ele diz o seguinte: parece que Rebeca ela depositava tanta confiança na palavra da promessa, que nem temia a eventualidade da maldição. É aquela velha questão de receber uma promessa de Deus, como o operador Herbert falou, querer fazer as coisas certas de maneira errada, né? É aquela prática que a gente aprendeu lá com Sara, né? Recebeu uma promessa do Senhor, mas queria dar a mãozinha para Deus. E aí presbítero, onde é que entra a fé, né? Isso. Né? Aí é onde que entra a fé. Temos a promessa de Deus, e aí? Vamos sustentar? Ou vamos querer dar uma forcinha para Deus? Mas com Deus as coisas não funcionam desse jeito. Não funciona. Ele prometeu, ele faz por completo. O que eu acredito é que Deus exige de nós o posicionamento. Que certeza. É justamente a fé, o exercício da fé, da crença, continuar crendo, continuar acreditando, continuar tendo fé,
mas não querer dar uma mão para o Senhor. E o que foi que aconteceu com Sara? Depois que ela quis ajudar os planos de Deus a se concretizarem na sua vida, a sua serva Agar, ela começou a desprezar a sua senhora, de maneira que Sara disse para Abraão: põe para fora esta serva e o seu filho, porque eles só me trazem confusão. É forte, não? Irmão, isso é interessante para a gente levar para o nosso dia a dia, né? Como nós vamos nos portar diante da promessa, né? Essa palavra de fé, vamos tomar posse? Pois se nós tomarmos posse dessa palavra fé, Deus ele vai operar grandes coisas, presbítero. Vai sim, em nome de Jesus, porque lá em Hebreus 11:6 diz que a fé é o elemento que agrada a Deus. Não é verdade? Verdade. Diz a palavra do Senhor, né, que em Hebreus 11, versículo de número 6, né, que aquele que tem fé, ele agrada a Deus, porque é necessário que quem a ele se achegue, creia que ele existe e que ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Eita glória! Mesmo se você buscar Deus com fé, é maravilhoso. Deus irá se agradar de ti e irá providenciar a ti aquilo que você necessita para a glória de Deus. Nós vamos aqui para o segundo tópico, que é uma nova etapa na vida de Jacó, né? Nesta nova fase da vida, tomamos conhecimento a partir do capítulo 28 de Gênesis, de como a disciplina de Deus transformou e aperfeiçoou o seu caráter. É forte, meu irmão. Isso é forte. Louvado seja Deus, né? Durante a viagem, em uma noite, Deus se revela a Jacó em sonho. A promessa feita a Abraão e a Isaac agora é proferida por Deus a Jacó, da mesma forma que agiu com seus antepassados, isto é, estabelecendo uma aliança. Deus assim procedeu com Jacó. Gênesis capítulo 28, versículos de número 13 ao 15. Só para a gente ressaltar aqui, cooperador Herbert, quando os pais de Jacó descobriram que Esaú esperava o momento certo para tirar a vida de seu irmão, eles decidiram enviar Jacó para a terra de seu futuro sogro Labão, né, que era irmão de Rebeca, seu tio, para Padã Arã. E aí, nesse processo, né, de tratamento que Deus vai ter com ele no caminho, Deus se revela em sonho para ele, né, confirmando a aliança. É muito importante que Deus não se agradou do que ele fez, das atitudes que ele tomou, mas Deus se agradou do seu posicionamento de fé, de coragem, né, de ânimo em receber e servir ao Senhor com toda a sua vida, com toda a sua alegria. Não é verdade? E a gente vê assim que Deus é tão maravilhoso assim, ele tem feito assim grandes coisas, né? E ali é só o princípio, aquele sonho ali do que Deus vai fazer mais na frente ali para Jacó, né? Com certeza. Olha só o que Jacó fez assim que teve esse encontro com Deus. O impacto da presença de Deus foi tão grande na vida de Jacó que ele ergueu uma coluna e fez um voto. Ainda hoje Deus quer se relacionar com o ser humano. Devemos desejar ardentemente que ele seja o nosso alicerce durante a jornada da vida. Não há como prosseguir se o Senhor não for o nosso Deus. Mesmo que os dias sejam escuros, ele continua sendo a nossa luz. Salmo 119, verso 105, que é o tema do projeto Escola Dominical. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz. E luz é para os meus caminhos. Mesmo nos dias de trevas, Deus ainda continua sendo luz. Lá no Salmo 139, o salmista Davi fala que ainda que ele pusesse a sua cama no céu, ou ele viesse a habitar nas tendas da escuridão, a noite seria dia ao seu redor, porque Deus, ele é luz. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, nós vemos aqui
que nessa transição, nessa ida, né, nessa peregrinação de Jacó para a terra de seu tio, seu futuro sogro Labão, ele reclinou a cabeça e teve um sonho, e Deus revelava a ele a confirmação da promessa. E quando ele se levantou, o impacto foi tão grande que ele ergueu um altar e ele fez um voto ao Senhor. Irmão, nessa passagem ela tem assim, assim uma simbologia espiritual muito grande, irmão. Né? Aonde é que ele inclinou a cabeça? Numa pedra. E a pedra ela significa uma rocha, né, irmão? Com certeza. Eita, rapaz, é um significado assim espiritual muito grande, irmão. Porque não importa a situação, não importa a peleja, não importa o vale. Se você estiver firmado na rocha, com fé, Deus vai fazer grandes coisas, como ele fez, né? Que com Jacó, que foi impactado com a presença de Deus. É né? verdade. E outra coisa também, cooperador Herbert, que nesse processo, né, nessa nova etapa da vida de Jacó, a palavra do Senhor ela nos revela que a rocha ela é uma simbologia, né, na linguagem portuguesa, uma simbologia figurativa, né? Quer dizer, a rocha ela simbolizava Cristo. Oh, glória! O rochedo divinal. Aleluia! E Jacó declinou-se ali sobre ela, não é verdade? E teve sonhos, né, de Deus, e o Senhor confirmava ali a sua promessa, né, sobre ele. Esses detalhes da vida de Jacó têm muitas lições espirituais profundas. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, né, irmão? E eu vos A rocha, né? A rocha representa, né? Ali a presença é Cristo, né? Ele é a nossa rocha, ele é o nosso socorro bem presente, né? E ele que renova os nossos sonhos, né? Assim como ele impactou Jacó, né? Com a presença de Deus. Deus é maravilhoso. Nós queremos aqui também falar, né, sobre o servir por amor, né? Servir por amor. Quando Jacó ele chega, né, em Harã, ele encontra um poço. E naquele poço, né, onde ele queria possivelmente ali tirar água para beber, vem ao seu encontro Raquel, Raquel, né, a filha de Labão, que seria a sua futura esposa. Detalhando aqui, uma linda história de amor começa a ser escrita. Jacó encontra-se com Raquel, sua linda prima. É possível que ele tenha causado nela uma forte impressão, pois removeu sozinho a pedra que estava sobre a boca do poço. Gênesis 29, verso 10. Labão, seu tio, lhe oferece hospedagem e mais à frente lhe pergunta qual seria o seu salário, que ele gostaria de receber pelo seu trabalho. Quer dizer, a partir daquele momento, procurador Herbert, a gente vê, né, que em um diálogo entre Labão e Jacó, né, Labão pergunta para ele qual seria o salário que ele gostaria de ter, de receber em troca de seu serviço. Jacó lhe diz: Raquel, meu salário é Raquel, né? Raquel. E aí Labão ele diz o seguinte: não, pois tu vai trabalhar para mim 7 anos. Trabalha para mim 7 anos. Dentro desses 7 anos eu vou entregar a mão da minha filha Raquel, né? Aí ele diz: tá bom, beleza. Começou a trabalhar tranquilo, porque quando a gente ama os dias passam-se rápido, né? Com certeza. Na verdade, quando a gente ama os dias passam-se rápido. Ele começou a trabalhar sem medir esforço, porque o prêmio que ele receberia em troca do seu trabalho seria a sua futura amada Raquel, não é verdade?
E a palavra do Senhor, ela vai falar, irmãos, que ao longo desse processo, né, dessa nova etapa da vida de Jacó, ele vai começar a pagar pelo que ele fez. Porque toda uma ação, ela tem uma reação, cooperador Herbert. Com certeza. A gente vive a lei da semeadura. A palavra do Senhor fala que aquilo que o homem semeia, isso também ceifará, colherá. Aí Jacó está empolgado trabalhando. Quando passa seus 7 anos de trabalho, Labão chega, agora chegou o dia. Aí diz a palavra do Senhor que a virada do dia, né, perto da noite, Labão, ele envia Lia, sua outra filha. Muito interessante essa passagem, que a gente relembra lá o que aconteceu com Isaac. Com Isaac. É verdade. E aí a palavra do Senhor diz que só no outro dia, pela manhã, quando amanheceu, foi que Jacó descobriu que havia sido enganado. O enganador agora estava sendo enganado. Não é verdade? O enganador agora estava sendo enganado. E não parou por aí. Ele diz, chega para Labão e diz, olha, você me enganou. E Labão disse, não te enganei não. É o pagamento, é o salário do teu trabalho. Ele disse, não, mas eu trabalhei foi por Raquel, mas eu te dei foi Lia. Se tu quiser Raquel, agora tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele teve que trabalhar, irmãos, mais 7 anos para poder se casar com a sua amada Raquel, né? E aí trabalhou 7 anos, casou-se com Raquel, né? Teve filhos e filhas também com Lia. E quando ele viu que a situação estava se tornando difícil, né? A convivência na casa de seu sogro, o Senhor apareceu a ele e disse, agora retorna para a casa de teus pais, para a terra dos teus pais, né? Aí a gente vai ver que ele retorna para a terra de seus pais, né? Só que sem o seu sogro saber. 7 dias depois 3 dias depois foi que o seu sogro ficou sabendo. E durante 7 dias de caminhada no deserto, no monte de Gileade, né? É que ele tem um encontro com... Meu irmão, tem revelações profundas nessa passagem. Irmão, interessante que passa, né? Passa a família toda, né? Vai passando. Nós levando, às vezes, o espiritual mesmo, né? A gente vê riqueza nesse texto. Com certeza. Porque há momentos, irmão, que Deus quer tratar só com nós mesmos, só com você mesmo. Não é? Com certeza. Há momentos que você vai estar no vale, mas Deus pode estar milhões ao seu lado, mas Deus vai fazer um jeito para ficar só você. Porque nesse processo Deus quer lapidar você, né? Assim como ele faz com Jacó, quando tem um encontro com Deus, e ali a vida dele foi mudada, né? Transformada. A gente vê, cooperador Herbert, que esse encontro, né, de Labão e Jacó no monte de Gileade foi ali uma marca de um testemunho impactante, porque dias antes Deus já havia dado um sonho a Labão dizendo, está lá no livro do Gênesis, né, dizendo para Labão, não faças mal a ele, nem digas uma palavra de mal ou bem contra ele, porquanto eu o tenho preservado. O intento de Labão era tirar a vida de Jacó, mas Deus não permitiu isso. Então quando ele chega até Jacó, depois de 7 dias de peregrinação no Monte de Gileade, né, o Monte de Gileade fica conhecido ali como o lugar do testemunho, né? Ele disse, olha, eu ia te matar, mas na noite passada Deus me apareceu e disse que não era para me fazer nem mal nem bem contra ti, porquanto ele havia te escolhido. Irmão, se você crê em Deus, se você confia no Senhor, se você está esperando nas promessas de Deus, fica tranquilo, vai virar testemunho sobre a tua vida.
Tenha fé, somente crê no Senhor Jesus. E a gente voltando ao texto passado, né, irmão? Ainda que eu andasse pelo vale, né, da sombra da morte, nada temerei. Nada temerei, é verdade. Então, Deus, ele tem nos guardado, ele tem nos guiado para quê? Para que a gente prossigamos naquilo que Deus, ele nos comissionou. Com certeza. Então, nunca desista dos teus sonhos, nunca desista dos teus projetos. Tenha fé. Seja submisso a Deus, porque Deus vai lhe honrar. Com certeza. Deus é fiel. Deus é fiel e disso nós não temos que ter dúvida a respeito da fidelidade de Deus. Deus é maravilhoso. O Peniel foi o lugar, né, de sua transformação, né? Pois Deus lhe deu uma nova identidade e mudou a sua vida. Com certeza. Eita, É o que havíamos falado na lição passada, na primeira lição. Jacó, quando ele vai como Jacó, como enganador. Quando ele volta, ele agora está voltando como Israel, depois de ter um encontro com Deus, que Israel significa aquele que luta com Deus. Eita glória! Não é verdade? A palavra de Deus, irmão, ela nos inspira, ela nos deixa assim. Porque, irmão, a gente vê tantas maravilhas que Deus tem operado. E veja só, o Jacó, naquele processo dele lá com Labão, né? Passou 14 anos, né? 14 anos. Mas sempre Deus honrando ele, né? Deus honrando ele. Ali, na criação, né? Ali, Deus ali. Isso. Abençoando, né? Pela vida de Jacó. Pois é. E é assim que Deus faz. A oração, né? Sempre a gente está intercedendo, está buscando. E Deus operando. E Deus é justo. Com certeza. Né? Aí Labão ali mudava, né? Mudava, é verdade. Enganou ele porque Jacó semeou a trapaça, semeou engano, agora estava sofrendo. E detalhe, não foi uma vez só não. Pesquisando na Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia Sagrada, 2 vezes Jacó foi enganado. Ele enganou por 2 vezes, porque uma ele enganou seu pai e a outra ele enganou seu irmão. E agora ele estava sendo enganado pelo seu sogro. E a segunda foi pelos seus filhos. Quando chegaram da caça, olha, vê aqui, esse não é a túnica do teu filho, a quem tu amavas. E o que foi que aconteceu? Não, a besta veio do campo e o despedaçou. Seus filhos o enganaram também. Ele foi fruto do engano dos seus filhos. Porque ele, como filho, havia enganado o pai. Agora ele, como pai, estava sendo enganado pelos seus filhos. Eita, rapaz, meu irmão, essa palavra é tremenda. Porque a gente vê a justiça de Deus. A justiça de Deus. Deus, ele é justo. É verdade. Deus, ele é justo. O Vale de Jaboque, né, ou o Vale de Jaboque, como falamos na lição passada, ele é um lugar de mudança. E quando ele teve aquele encontro com Deus, ele pôs aquele nome, o nome daquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus. Né? Quer dizer, face a face. Ele disse que viu a Deus, porque lutou com Deus, não é verdade? E aí quando ele está retornando para a terra de seus pais, né, ele passa pelo local onde ele havia passado anteriormente. Porque quando ele vai, que ele tem o primeiro encontro com Deus, que ele levanta a coluna, ele chama aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. Casa de Deus. Aí quando ele volta, ele passa pelo mesmo local, Betel, e agora ele mesmo muda o nome. Ele bota El Betel, que quer dizer o Deus da casa de Deus. Eita glória! Você está vendo as transformações que Deus faz na nossa vida quando temos o encontro com Ele? Deus muda o nome, Deus muda o local, Deus muda situações em nome de Jesus, só para que o seu nome seja glorificado e para que as suas promessas sejam confirmadas em nossa vida. Deus é maravilhoso, meu irmão. Jacó, ele ia como uma pessoa, agora estava voltando como outra, não é verdade? Aí ele diz aqui, ó, quando Jacó fugiu de Esaú, ele não tinha perspectiva de como seria a sua vida. No entanto, Deus lhe fez uma promessa: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei,
até que haja feito o que te tenho dito. Gênesis 28, verso 15. Na primeira vez que esteve ali, Jacó chamou aquele lugar de Betel. Agora, ao retornar, ele troca o nome para El Betel. Gênesis 35, versos 6 e 7. Betel significa casa de Deus, e El Betel significa o Deus da casa de Deus. Na primeira vez quem passou por ali foi Jacó, o enganador, um dos significados do seu nome. Agora quem está voltando é Israel, que significa o que luta com Deus. A partir deste momento, seus filhos são conhecidos como os filhos de Israel. Um homem sem perspectiva se torna, pela fé, pai de uma nação. E a gente vê, né, irmão, a história de Jacó ilustra, né, de forma fantástica a grandeza e a soberania de Deus durante a nossa jornada de vida, né? Com certeza. Devemos ter em mente que os propósitos de Deus sempre se cumprem. Está escrito lá em Filipenses, né, capítulo 2, versículo 3. Pois ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Está lá em Números, né, capítulo 23, 19. Então, irmão, Deus, ele é maravilhoso. E detalhe, né? Jacó, ele sai da terra natal dele e ele passa aquele processo, sabe o que é, meu irmão? Ali é o processo de aperfeiçoamento, de transformação na vida dele. Com certeza, com certeza. E ali ele recebe uma ordem expressa de Deus para voltar para a terra natal. Uhum. Mas detalhe, transformado. Transformado. Acabou. Acabou. A vida que ele levava antes acabou. Mudou. Agora ele está cumprindo o versículo que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora ele é uma nova pessoa na presença de Deus, né? E é muito importante, né? Nós louvamos a Deus por conta disso, porque nós precisamos compreender, né, que ser cristão não é somente ir ao templo, né? É preciso também ser o templo. Louvado seja Deus. Conforme registra o apóstolo Paulo, né? Em 1 Coríntios 3, versículo de número 16. Deus é maravilhoso. E nós louvamos a Deus por isso. E eu quero passar aqui para o nosso cooperador Herbert, né? Porque essa foi a nossa segunda lição. Abençoada, viu? Que palavra poderosa, viu? Cheia de revelações. Olha, eu quero dizer para você, assista às 4 etapas dessa aula, porque vai edificar a sua vida. E vai vir momentos que você não vai querer assistir por conta do cansaço. Com certeza. Né? Mas eu quero dizer para você, assista, que Deus ele tem uma revelação profunda para a tua vida, para abençoar a tua vida e a tua família. Nós do projeto Escola Dominical, junto com o projeto Semeando para o Futuro, né? Nós desejamos que você seja abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Então fica aqui nossos registros, né? Da segunda lição da Escola Dominical, editora Betel, né? E tem por tema a revista desse trimestre, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida no tempo presente. Louvado seja Deus. Com base em princípios bíblicos de homens e mulheres que venceram pela fé. Com coragem e ousadia. Eita glória! Na próxima aula a gente vai abordar outro tema. A gente vai falar sobre uma atitude de fé. Maravilhosa essa lição de número 3. Uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Maravilhosa essa lição de número 3. E tem muitos personagens bíblicos que tiveram uma atitude de fé e mudaram para sempre o curso natural da sua vida. Suas escolhas e seus posicionamentos. A paz do Senhor, meu irmão. Não se esqueça de deixar o seu like, né, o seu joinha e se inscrever no canal, irmão. Porque Deus vai edificar a tua vida tremendamente. Em nome de Jesus. Isso é só o começo.
né, do que Deus tem preparado para você. Queria agradecer o presbítero irmão Arthur. Amém. Eu que agradeço pelo de convite. ter aceitado novamente. aí nós estar nessa jornada bíblica, Amém. trazendo a revelação da palavra de Deus. Amém. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. E que Deus venha fazer-nos prosperar em nome de Jesus. A você, amigo, irmão, ouvinte, amante da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E que a paz do Senhor seja sobre a tua vida e a tua família para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado.